Olá, meus queridos amigos. Muito obrigada por termos mais uma vez a sua companhia aqui pela Web TV da comunidade Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo, somos da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, somos do Núcleo de Formação e Espiritualidade da Pastoral Familiar e temos essa parceria tão bonita, essa verdadeira fraternidade com a comunidade para trazer para todos vocês que nos acompanham pela internet uma sementinha a cada episódio, seed by seed. E assim, aos pouquinhos, a gente vai, com a terra boa do nosso coração, fazendo essa semente frutificar, uma verdadeira semente de amor, porque nós queremos, ao trazer para vocês um pouquinho da teologia do corpo, partilhando as nossas experiências. Nós não somos acadêmicos, mas somos ávidos leitores da teologia do corpo, e a gente espera despertar em você também essa vontade de querer crescer, estudar, querer se aproximar mais de Deus e dos outros, através desse dom fantástico e maravilhoso que Deus nos deu, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, o nosso corpo. Com ele nós podemos construir, tecer relacionamentos verdadeiramente santos. Muito obrigada pela sua presença. Lembrando que, se você tem dúvidas, perguntas relacionadas à afetividade, à sexualidade, a relacionamentos, deixe suas dúvidas, porque nós vamos fazer um programa especial só de perguntas e respostas. A gente sempre traz algum questionamento que nos chega, mas e o seu? A gente quer ver o seu aqui também, e quem sabe ele pode estar nesse episódio especial. Nós estamos refletindo a partir do embrião da teologia do corpo, que é a obra do então bispo ainda, Karol Wojtyla, Amor e Responsabilidade, ele que é a base da teologia do corpo, e hoje a gente quer trazer mais uma sementinha dessa para você também. É verdade. Se você ainda não teve a oportunidade de adquirir o seu exemplar, a gente faz esse convite, porque é uma forma de você aprofundar, fazer as suas anotações, né? Como a gente vem dizendo, a gente faz aqui uma leitura desse material com você, mas é bom para que você depois leia com mais calma, veja alguns detalhes, né? A gente não consegue passar tudo aqui para você, a gente está fazendo aquela leitura aprofundada, mas ao mesmo tempo superficial, de forma que você tenha uma visão ampla. E é bom que você tenha esse material para o seu estudo, para a sua consulta, né? Porque vai chegar um momento, como ele dizia, tal coisa, era assim, então você vai lá, tem esse material de consulta, então a gente faz esse convite para você. A gente vai falar hoje com vocês, mergulhar um pouco mais no impulso sexual, que a gente vem tratando nos últimos encontros, mas a gente entra agora numa área específica, como se fosse, assim, dizendo, a prática do impulso sexual, né? Que entra no campo da moral e da ética. Para a gente explicar para vocês o que seria a moral e o que é a ética, a gente precisaria entrar em raízes muito filosóficas, muito profundas, o que provavelmente não é o caso aqui nesse momento. Isso é uma forma de você estudar para que você possa se aprofundar num tema. Mas para que você tenha uma noção qual é a ideia da moral e da ética, né? Usando uma linguagem figurada, fazendo um paralelismo, imaginem que a cidade é a ética, né? É aquela área macro, aquela área mais importante, aquela área mais englobante, mais envolvente. E a moral são as características que você tem naquela cidade. Então, naquela cidade você vai ter bairros com casas tradicionais, você vai ter bairros com casas um pouco mais modernas, você vai ver casas que estão em ruínas e que não fazem mais parte nem da área urbana daquela cidade. Então, a moral seriam essas características da ética, né? As características comportamentais, umas características mais específicas. E a gente pode dar um exemplo, né, de questões morais que hoje são orientadas de uma forma e que há algum tempo atrás, por questão de descoberta científica, por questão de revisão de valores teológicos, a moral foi redirecionada. E hoje a moral orienta de uma maneira, quando antes orientava de outra. Mas a ética, a essência, ela permanece a mesma. Então, para que a gente possa mergulhar, a gente achou importante trazer essa reflexão para que você tenha essa noção, porque muita gente confunde. Quando fala moral e ética, acha que é a mesma coisa, acha que não tem diferença nenhuma, acha que a moral é maior do que a ética, né? Mas em termos de conglobamento,
a ética estaria acima da moral, e a moral seriam... a gente, inclusive, sabe, por exemplo, de realidades em lugares como a África, em que faz parte da moral deles, da cultura moral deles, as uniões de um homem com mais de uma mulher. Então isso faz parte da moral daquela realidade. E aqui não está se julgando se é uma moral errada, certa, se está de acordo, se não está de acordo, mas é uma questão comportamental que faz parte. Qual é a ética? Qual é a essência? É a união de um homem e de uma mulher. A essência está ali. E como isso acontece culturalmente naquela realidade, dessa maneira. O que difere do matrimônio, por exemplo, matrimônio católico, do matrimônio cristão, que é formado a partir da união de um único homem com uma única mulher. Mas é uma visão ampla para que você tenha essa visão elastecida. Para que a gente retome o impulso sexual, a gente relembra aqui aquelas duas características que o impulso sexual tem, né? Ela traz para nós, né? Ela evidencia as características psíquico e físicas da pessoa e ela é orientada à pessoa. Não existe impulso sexual que aconteça a partir de um objeto, nem direcionada para um objeto. Então, essas são as duas principais características que a gente já viu em encontro passado, mas que a gente traz aqui para que a gente comece essa nossa meditação de hoje, dando essa base e relembrando para você, que eventualmente não assistiu o encontro anterior, tem essa noção do que é o impulso sexual e para que ele serve. Tendo essa visão do que é o impulso sexual e como ele age, né? Qual é a realidade dele dentro da nossa vida, a gente tem a noção do que o nosso comportamento dentro, sabendo dos objetivos e do que para que serve o impulso sexual, a gente passa a ter uma grande responsabilidade na atuação desse nosso impulso sexual. A gente relembrava, inclusive, das virtudes, a importância de nós termos um comportamento virtuoso de forma a direcionar responsavelmente o nosso impulso sexual, para que a gente, quando direcionar esse impulso sexual, veja o outro. E o Papa São João Paulo II, curiosamente, ele repete em vários trechos desse livro. Se você tiver a oportunidade de estudar, você vai ver como ele sempre relembra a norma fundamental da teologia do corpo, que é a norma personalista. Ele sempre mostra a importância da pessoa em primeiro lugar. E como o impulso sexual é uma característica natural do homem e da mulher, uma característica natural do ser humano, essa realidade não poderia ser diferente, porque o impulso sexual é direcionado para uma pessoa, não pode ser direcionado para uma coisa, para um objeto. E aí vale a pena a gente explicar o que é a norma personalista, né? É um princípio da filosofia. O Amor e Responsabilidade é um livro filosófico, né? É um princípio que vem nos ensinar que as coisas existem para ser usadas, mas as pessoas existem para ser amadas. Ou seja, uma pessoa não merece menos do que uma atitude de amor. Então, coloca a nossa atitude, o nosso relacionamento com as pessoas muito acima do relacionamento com as coisas. Antes, quando a gente falava, né, Ronaldo falava sobre a ética e a moral, e até no encontro passado mesmo ele já falava, né, de que moral vem de mores, né, um conjunto de costumes, né? Nós podemos pensar, por exemplo, que na moral cristã faz parte do nosso comportamento ajudar as pessoas em dificuldade, ajudar os mais pobres. E em algumas culturas, como ele falou, a poligamia é moralmente aceita, é um costume normal. Em outras religiões, talvez seja moralmente aceito cortar a cabeça de quem não segue a mesma religião que eu, né? Então a gente vê como essas diferenças, o que tem por trás dessas diferenças. E aí Ronaldo falava da ética, né? Que ela é maior, ela é mais abrangente.
Depois, mais à frente, do amor e responsabilidade, já na teologia do corpo, São João Paulo II, ele já vai usar um termo que ele deixou no original, ethos, e ele vai repetir várias vezes esse termo ethos na teologia do corpo, e o ethos, ele vai dizer que é como se fosse a alma da moral. Ou seja, o que quer dizer isso, né? A gente falou de ética, de moral e agora eu trago para vocês o ethos. O ethos é a alma da moral. Ou seja, eu vou ter determinado comportamento, não só porque todos fazem, ou porque se eu não fizer isso o padre vai dizer que eu vou para o inferno, não. Mas porque eu verdadeiramente tenho convicção de que aquilo ali é bom, de que aquilo ali é certo. Então é um passo a mais do que simplesmente fazer por costume, por hábito, porque todos aceitam, porque todos fazem, não. Na verdade, eu faço aquilo... é o contrário, tornar aquilo um hábito, tornar aquilo um costume. Né? É você fazer porque de fato você sabe que aquilo é bom, de que aquilo é justo, de que aquilo é reto, né? Isso faz lembrar, nós estamos no ano de São José, né? Isso faz lembrar de São José que o que era o hábito na sua época? Uma mulher adúltera poderia ser apedrejada. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter feito isso. Mas, como diz a palavra de Deus, porque ele era reto, justo, ele decidiu sair para não denunciar a sua futura esposa. Então vejam só o ethos de São José que botou a vida humana em primeiro lugar. E esse é um exemplo concreto da mudança da moral, porque era uma realidade comportamental diferente daquela que se praticava naquela época, e São José, inspirado por Deus, muda, né? Faz com que, e a partir do conhecimento, com plena consciência, orientado por Deus, mas com plena consciência, com o pleno uso da razão, ele muda essa moral. E é a moral que a gente pratica até hoje. É inimaginável a gente pensar numa mulher, não que não aconteça, mas é inimaginável. Pelo menos na nossa cultura. Né, largar uma mulher e para que ela seja, né, tenha uma pena capital ali, para que ela seja lapidada, né, como é o nome técnico, vamos dizer assim. Então, foi uma mudança. E para aquela época, uma mudança radical, mas uma mudança baseada em Deus, consciente, com o uso da razão, olhando e vendo, é uma mulher, é a minha esposa, é alguém que foi abençoada por Deus. Então, vocês vejam como é essa mudança, né? E o Papa São João Paulo II, quando fala disso, ele fala dessa moral sexual e, portanto, essa moral conjugal, ela é a síntese dessa nossa tendência sexual, desse nosso impulso sexual que é baseado na norma personalista. Então a gente reuniu agora todas essas definições, né? A gente está meio que montando um quebra-cabeça. Falamos da moral sexual, da moral conjugal, que é uma síntese, né, profunda do impulso sexual, que é baseada na norma personalista, que é aquela norma em que você olha e enxerga a pessoa, enquanto ser humano. E, infelizmente, o que a gente acaba vendo hoje na nossa realidade é aquele desvirtuamento, que a gente falou também no encontro passado, desse impulso sexual, transformando ele num mero e simples instinto e fazendo com que os comportamentos, a partir da beleza, a partir de toda a grandiosidade, né, como aquele livro do Alexandre Harvey, toda a grandeza para a qual nós fomos chamados e criados, seja deturpada, seja virada. E a Tatiana até comentava no encontro passado, né, que é ficar abaixo. Abaixo, né? Até dos animais. Abaixo, né? até... Não... Porque você foge até da sua espécie, né? Exatamente. E aqui não é menosprezar ou diminuir os animais, mas é mostrar como que o ser humano perde a sua dignidade. O Alexandre também falava no livro dele, né, Criados para a Grandeza. Então, nós não podemos nos esquecer quem nós somos. Somos frágeis, como ele falava, mas temos talentos e fomos criados para a grandeza. É através desse reconhecimento, né, dessa humildade espiritual, de reconhecer que somos fracos, mas que somos capazes, que somos criados para a grandeza e que precisamos colocar esses talentos
em prática. E a gente precisa ficar atento para que não, às vezes, nos comprometamos com essas ideias contrárias. A gente sempre dá o exemplo, né? E tem pessoas que gostam de assistir filmes, séries, seriados, e que às vezes você, sem perceber, se vê torcendo para um personagem daquele filme, daquele seriado, para que aconteça algo com ele completamente contrário ao que você deveria estar torcendo. E às vezes até para o que você acredita, para o que você concorda. Às vezes a gente vê aquela cena montada lá, né? O homem casado com uma mulher e aquela mulher que já sofreu, que está em casa, que cuida das coisas, e aparece uma outra linda e maravilhosa que dá carinho para ele. E você acaba, no final das contas, naquele enredo, de repente se pega torcendo para que ele realmente largue aquela mulher, ele é uma megera, ele tem mesmo que ficar com a outra. Então vejam como que às vezes a gente é envolvido, e aqui eu dei um exemplo simples de um filme, de um seriado, de alguma coisa parecida, mas às vezes na vida real a gente pode crer fielmente, estudar fielmente em algumas coisas, mas na prática a gente torcer inconscientemente, por isso a importância, né? E aqui fica também o convite para que você leia um escrito maravilhoso do Papa São João Paulo II, né? Uma encíclica que fala sobre a razão, né? Sobre a fé e a razão, onde ele debate ali, ele traz para a gente a importância da fé e da razão caminharem juntos, porque tudo isso que nós fazemos, e São José é um exemplo claro e concreto disso, não agiu só pela fé, mas agiu pela fé e pela razão, porque ele sabia que a razão levava ele ao melhor daquela pessoa, ao cuidar de Nossa Senhora como ele cuidou. E a gente vê, dentro desse desvirtuamento, né, das características do impulso sexual, inclusive do fim último do impulso sexual, a gente vê como que hoje se traz e se trata esse encontro, esse momento bonito entre um homem e uma mulher como uma brincadeira ou como um objeto de prazer, né? Como utilitarismo. E eu até trago aqui para você algo que baseia essas ideias, né? Esse livro aqui é um livro mais geral, não é um livro, vamos dizer assim, de doutrina, mas é um livro que conta ética dos maiores mestres através da história. É um livro que fala, né, parte desde Sócrates, Platão, Aristóteles, vai passando pelos grandes pensadores da história, e aqui basicamente ele fala de ética, mas não tem como falar de ética sem falar de moral. E ele perpassa aqui algumas realidades no que diz respeito à ética e à moral que eu queria trazer para vocês, que é a ética do utilitarismo, né? Vocês acham que quando a gente fala que a pessoa está usando a outra, a pessoa sexualmente falando, né, um homem pode acabar usando sexualmente uma mulher como um objeto que lhe seja útil. Isso é baseado numa ética chamada ética da utilidade. Então vocês vejam, né, é uma ética chamada do grupo das éticas objetivas, né, que diz que aquilo para ter valor e para servir tem que ser tirado, né, tem que ser extraído a maior utilidade possível para a pessoa. Aí você pensa assim, poxa, mas então faz sentido, porque a maior utilidade, né, a maior beleza, o maior bem-estar que eu consiga tirar de uma coisa é bom para mim. Então essa ética da utilidade faz sentido. Será que faz mesmo? Então às vezes a gente vê, né, e o mal, ele é muito assim, né, ele se apresenta para a gente com uma cara bonita, porque se ele se apresentasse como ele realmente é, a gente não se aproximaria dele, a gente fugiria dele. Por que a gente peca? Porque o mal se apresenta para a gente muito bonito, muito bem travestido, muito bem apresentado, porque se ele se apresentasse como ele realmente é, a gente não chegaria nem perto. E essa ética da utilidade, que faz parte do estudo, né, do desenvolvimento da chamada ética da humanidade, ela diz isso, né? Ele diz que tudo o que beneficia as pessoas é ético e tudo o que as prejudica é aético. Então vejam, partindo desse princípio, eu poderia considerar que se uma pessoa não me é útil,
eu estaria vivendo fora dessa ética. Eu teria que tirar a maior utilidade possível de uma pessoa. E será que eu tirar a maior utilidade possível de uma pessoa não é eu estar transformando aquela pessoa num objeto? Não é eu estar esquecendo a norma personalista do Papa São João Paulo II, que ele tanto apresenta para a gente? Não é eu estar desvirtuando o meu impulso em direção a outra pessoa? Então, a ética da utilidade, que deu origem, inclusive, ao utilitarismo, né? O utilitarismo é a teoria da ética da utilidade que chegou ao extremo, em que só valeria se eu tirasse o maior proveito. E tirar maior proveito de alguma coisa ou de alguma pessoa é um profundo ato de egoísmo, porque eu só estou pensando em mim. E a outra pessoa? Né? Então, o impulso sexual faz com que a gente corra o risco de cair nessa chamada ética da utilidade que vai de maneira frontalmente contrária à norma personalista que o Papa São João Paulo II tanto traz para a gente. E um outro exemplo disso também, que a gente viu indiretamente, né, e aqui eu trago só para reflexão, que também seria caso da gente aprofundar um pouco mais, mas que o próprio Papa São João Paulo II dá como exemplo no livro dele, que foi a preocupação, né, do crescimento demográfico populacional do planeta Terra, que aí foi de Malthus, né, que deu origem ao malthusianismo e o neomalthusianismo, né, onde se pregava que a população deveria ser reduzida porque se corria o risco, né, ou se tinha medo de que não haveria comida para toda a população se ela continuasse crescendo em determinada velocidade, em determinado ritmo. E a gente viu, a partir dessas teorias aqui, várias questões ligadas à objetivação, né, no sentido de tornar um objeto dessa ética da utilidade, onde aquilo que a Tatiana sempre fala nas formações que a gente dá da teologia do corpo, né? Filhos sem sexo e sexo sem filhos. Se transformou essa beleza do encontro sexual do homem e da mulher, proveniente desse impulso sexual tão bonito e natural dados por Deus para nós, como um simples momento de prazer, uma brincadeira, algo sem importância e algo que eu possa explorar da melhor maneira possível, né? Fazendo com que as pessoas confundissem aquele momento de prazer, aquele ato de prazer que traz uma alegria momentânea com a verdadeira felicidade. E a gente trouxe aqui para vocês, né, também desse curso que a gente fez há pouco tempo, eu achei fabuloso. O autor desse curso que a gente fez, eu copiei todas as palavras para trazer aqui para vocês, porque eu achei muito rico, e eu anotei para não correr o risco de esquecer algum, porque ele dizia, muitas vezes a gente confunde ter quanto mais prazer, mais feliz eu sou, né? E aqui também tem outra grande mentira, porque tem gente que busca um prazer na bebida. E quanto mais prazer eu tiver na bebida, mais feliz eu serei? Tem gente que busca um prazer no consumo de drogas. Será que quanto mais eu tiver um consumo de drogas, vai trazer aquele prazer momentâneo, mas mais feliz eu serei? Então a gente precisa estar atento para a verdadeira felicidade. E ele faz aqui um jogo de palavras que eu acho muito interessante, porque o prazer, ele é passageiro. Não estou dizendo que o prazer é ruim, mas ele é passageiro. E eu não posso confundir esse prazer com a verdadeira felicidade. Já a felicidade não. É um estado em que eu vivo, um estado contínuo de felicidade. O prazer está ligado mais ao corpo, ele é mais visceral, né? Foi essa palavra que ele usou. A felicidade, ela é mais subjetiva, ela é mais fincada. Aí você vai dizer assim, mas não existe ninguém que seja feliz o tempo todo. De fato, não tem ninguém que seja feliz o tempo todo, porque ela vai ter momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de desânimo, mas isso não impede ela de ter uma vida feliz, né? Quantas mães não são felizes com os seus filhos, apesar de todo o esforço que ela tem que empreender para cuidar e para educar aqueles filhos, né? Pode ser que ela não tenha momentos prazerosos na educação do seu filho, no cuidado do seu filho, mas ela tem a felicidade de ser mãe, ela tem a felicidade de exercer a sua maternidade, né? Ele fala que o prazer é uma atitude de tomar para si, é uma atitude egoísta, é uma atitude em que eu me fecho em mim mesmo.
A felicidade é uma atitude oposta, é uma atitude de doar-se, é uma atitude de dar-se, é uma atitude que eu saio de mim e vou em direção ao outro, porque o que importa para mim a felicidade é ver o outro bem. Então vocês vejam, a minha felicidade não é construída a partir de algo que eu sinto, mas é a partir de algo que eu faço o outro sentir, que eu faço o outro viver. Então, o prazer e a felicidade vão se diferenciando muito nisso. O prazer é algo solitário. Inclusive o prazer sexual, é possível sentir prazer sexual sozinho, né? Mas será que uma vida sexual ela é feliz só sendo praticada e vivida de forma sozinha, solitária? Não, ela provém de uma relação de dois, uma relação humana. O prazer vicia. Olha só que curioso, né? Algo que teoricamente é tido como bom, vicia. E aqui a gente pode pensar em tantos vícios: álcool, bebida, pornografia, fumo e tantas questões que tem a máscara de nos fazerem felizes, mas na verdade só está dando um prazer momentâneo e vicia. E a felicidade ela não vicia, porque ela é algo construída e buscada a partir daquilo que acontece no outro, naquilo que você é capaz de fazer, realizar no outro. E por fim, ele traz para a gente, né, essa reflexão dizendo que o prazer ele impede a nossa maturidade, ele impede o nosso crescimento, porque eu não saio de mim mesmo. São atitudes fechadas, são atitudes onde eu só fico olhando para mim mesmo, só me interessa aquilo que vai me fazer bem. E a felicidade não, ela traz, e esse autor dizia, a felicidade é a própria maturidade. A felicidade é a maturidade que eu tenho, que eu alcanço a viver. E hoje, a realidade que a gente vê ao nosso redor é uma verdadeira demonização de quem não vê os sofrimentos como felicidade, como algo que vai ser caminho para que eu chegue à verdadeira felicidade, né? A gente tem o exemplo do próprio Jesus Cristo. O caminho que ele viveu na cruz, na paixão, morte e ressurreição, não foi nem um caminho prazeroso, nem um caminho feliz, mas que levou à felicidade. Então, é algo que faz você sair de si, ir em direção ao outro, que foi o próprio Jesus fez. Na sua maturidade de ser humano, na sua maturidade de homem, ele saiu de si e foi em direção ao outro, né? O próprio Papa São João Paulo II tem um documento muito interessante, se você quiser ler e conhecer, né? Todo mundo sabe a vastíssima obra que ele deixou do magistério da Igreja. Você pode procurar Salvifici Doloris, ou seja, o sentido salvífico, o sentido redentor do sofrimento, da dor. Vale muito a pena. Ele que também sofreu tanto, né? Terminou a sua vida dando seu próprio sangue pela sua esposa, que é a Igreja. Então, vale muito a pena você ver que realmente o sofrimento conduzirá à glória, à felicidade, à vida nova depois. Exatamente. Aí esse autor continuava e ele falava da questão dos adolescentes que têm na sua faixa etária a tal da dessensibilização da dopamina e da serotonina, né, que trazem alguns comportamentos que às vezes a gente acha estranho neles, mas muitas vezes esses comportamentos se ocasionam justamente por essa falta dessas substâncias que estão aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, e fazem a gente se comportar de determinadas maneiras. Estendendo isso, né, saindo dessa área da adolescência, a gente vivendo efetivamente a nossa maturidade, a nossa masculinidade, a nossa feminilidade, a gente pode correr o risco também, se não tivermos consciência, né? E aqui o objetivo é esse, a gente conhecer, né? Iluminar, fazer com que esse material, né, essa obra do Papa São João Paulo II seja aquele holofote que ilumine a sua mente, mas não só intelectualmente, mas que ilumine a sua mente de forma que a graça de Deus possa atuar a partir do conhecimento. E a feminilidade e a masculinidade hoje, humanas, elas são muito desvirtuadas
nessa busca incessante por um prazer, e a gente vê pessoas que têm prazer alcançado nas mais diversas formas, ultra infelizes, né? Então a gente percebe como que a associação desse prazer não tem nenhuma relação, ao contrário, o prazer excessivo caminha num sentido oposto ao da felicidade, né? Esse documento que a Tatiana mencionou, do Papa São João Paulo II, Salvifici Doloris, é realmente um exemplo concretíssimo disso. Como é possível, através da dor, eu chegar à felicidade? É o grande mistério da cruz de Cristo, né? Um instrumento de martírio, um instrumento de tortura, é um instrumento de maior alegria, de maior perdão e de maior demonstração de amor, né? Ninguém demonstra amor se não tiver a plena certeza, a plena convicção de que aquela demonstração de amor vai trazer algo de bom para nós. E a questão que esse autor também fala, e aqui o Papa São João Paulo II completa, né? Parecia até que esse autor estava lendo o Papa São João Paulo II. Quando eu vi nessa apresentação desse autor e vi aqui no livro, falei assim, nossa, os dois estão sintonizados. E esse autor nem é um autor religioso, vamos dizer assim, né? É um autor mundano, como a gente chama, né? E ele fala o seguinte: deixa de servir ao terceiro caráter do matrimônio, depois do caráter unitivo e procriativo, né? O que deixa? Esse desvirtuamento no que diz respeito ao prazer e à felicidade. E o Papa São João Paulo II, aí aqui é dele, né? Ele fala desse terceiro caráter, porque os principais caráteres, né, do matrimônio é a sua característica unitiva e procriativa. E o Papa São João Paulo II, aqui nesse livro, fala que há um terceiro caráter do matrimônio, que é ordenar a concupiscência. E o que é essa concupiscência? Quando eu olho para alguém e não vejo ali uma pessoa, eu mudo o valor. O valor da sexualidade daquela pessoa não é visto como um valor intrínseco em si, mas é visto como algo que pode me satisfazer. A concupiscência, se você for até procurar pesquisar no catecismo, por exemplo, você vai ver que a concupiscência é aquela tendência, né? Nós falávamos de tendência, de impulso que a gente tem para pecar. Então, a concupiscência em si, ela não é o pecado, mas ela é como se fosse aquilo que atrai a gente para o pecado. Você pode consentir ou não. Então, você pode sentir aquela atração pelo pecado. Agora, consentir, dizer sim, aí vai depender de você, vai depender da sua liberdade. Eu não sei se você já viu isso, enfim. Você quer ensinar para uma criança um bom hábito, uma coisa virtuosa, uma coisa certa. E às vezes você leva muito tempo, anos e anos e anos. Experimenta falar um palavrão perto de uma criança. E aí você, nossa, aprende na hora, né? Por quê? Porque, infelizmente, isso é uma das marcas do pecado original em nós. A gente tem essa tendência, né, de cair para o lado daquilo que é mais fácil, para o lado do pecado muitas vezes. Mas vejam bem, é uma tendência. Nos chama. Santo Agostinho costumava dizer que o pecado, o mal, o diabo, é como um cão acorrentado, que foi acorrentado pelo sangue de Cristo. Ele late. Então, o pecado vai estar toda hora chamando a gente, ele late. É a concupiscência, a gente vai ouvir aquele latido ali. Mas ele só vai morder quem chegar perto dele, porque ele está acorrentado. Então, chegar perto desse cão acorrentado não depende do cão, depende de nós. O pecado vai latir, 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 mas vai depender de nós a nossa Você resposta. só vai ser mordido por esse cão se você se aproximar dele. Perto. Se você até ouvir o latido, mas está longe, está lá distante, você não se aproximar, o risco de você... A não ser que ele vai ouvir, porque você não é surdo, mas... né, você vai optar por chegar perto ou não. E às vezes, essas provas de se deixar levar, né, pela concupiscência, e a gente vai ver em alguns encontros mais para frente, não lembro se é o próximo ou algo mais para frente, o Papa São João Paulo II traz aqui para a gente,
e ele fala do amor de concupiscência, que não tem nada a ver com concupiscência. O amor de concupiscência, a gente vai ver, é um amor que faz parte do amor conjugal, porque é um amor que deseja, é um amor de desejo, mas não é só o desejo. Amor de desejo é aquele amor de desejar estar com alguém, aquela atração, de desejar ter alguém. É bom eu desejar ter a minha esposa nos meus braços, poder abraçá-la, poder estar com ela. Esse amor de concupiscência não tem relação. A gente vai ver mais para frente. Aí quando vocês ouvirem amor de concupiscência, vocês já vão se lembrar de hoje, mas vocês já vão entender. Assim, lembrem amor disso, de é aquilo concupiscência, que chama, né? É a atração, exatamente, é o que puxa. não é a concupiscência, não é o desejo em si, mas é o amor que traz. E às vezes a gente acha que a gente cai. A gente acha que a gente cai nesses pecados, em se deixar levar, porque é culpa de Deus. E a palavra dele, né, no livro de São Tiago, na Epístola de São Tiago, mostra que Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. É verdade. Se a gente se deixa levar, se a gente cai, é por nossa própria culpa. São Tiago, e aí eu já vou até adiantar, né, a passagem bíblica que nós vamos ler hoje. Nós vamos meditar com vocês a primeira epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Ao 15. Isso, achei aqui. Tiago 1, do 13 ao 15. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Então vejam só o caminho. A concupiscência, ela vai te chamar. Se você não der ouvidos, parou por ali e você está indo rumo à santidade. Agora, se você se deixa seduzir, qual é o fruto disso? Qual é o filho que vai nascer dessa relação sua com a concupiscência? É o pecado. Que vai gerar, no final das contas, a morte, ou seja, o nosso afastamento do Deus da vida. Então vejam só que interessante esse caminho. São Tiago, inspiradíssimo, nos ensina direitinho. Não é Deus que nos prova. Em outra passagem, São Paulo vai burilar mais um pouquinho isso, e ele vai dizer, eu até anotei aqui a passagem de 1 Coríntios 10, 13, em que ele vai dizer que nós não somos provados além das nossas forças. Então, a tentação, infelizmente, se apresenta às vezes para nós, a concupiscência nos aguça, opa, existe isso, mas nós somos livres. Deus não vai deixar que venha sobre nós uma tentação maior do que as nossas forças. Tudo que Deus pede, nós somos capazes de fazer. Você é capaz de largar o vício da pornografia, o vício da masturbação. Vocês que são namorados, noivos, o vício das carícias ou até da vida sexual fora do contexto do casamento, o contexto sagrado, onde a vida conjugal encontra o seu ápice, né? Depois, inclusive, mais à frente, na teologia do corpo, vocês estão vendo que a gente está jogando várias sementinhas, né? São João Paulo II, ele vai dizer que o matrimônio é a união do eros, do amor erótico, com o ethos. Lembra? Esse aquela ethos, né, que você falou? A essência máxima da ética. Então vejam só, que bonito a gente entender como o matrimônio, por que o matrimônio é a maneira legítima de se amar, sem utilizar o outro, sem objetificar o outro, né? E aí, vamos aproveitar, então, hoje a gente inverteu, a gente fez a passagem bíblica primeiro, e agora a gente vai trazer a pergunta, porque nós temos pergunta também. E a pergunta de hoje foi a Marina Lopes que deixou no YouTube, e você pode deixar a sua pergunta também, né? A gente vai respondendo aqui aos poucos e vamos ter um especial de perguntas e respostas. Ela pergunta como é que eu faço para que o outro perceba o meu valor? Marina, é uma pergunta difícil, né? Uma vez
a gente estava dando uma formação, eu estava falando para as meninas, e eu falava assim, se você quer ser admirada, você primeiro precisa se tornar admirável. Ou seja, se eu quero que os outros percebam o meu valor, primeiro eu preciso me valorizar. Eu acho que cabe hoje para cada um de nós, fazermos um exame de consciência. Nós sabemos que temos fraquezas, mas sabemos também que temos talentos e que somos criados para a grandeza. Em que eu posso ser melhor? Não só por causa dos outros, não só para que os outros me deem valor, porque às vezes você pode passar a vida inteira e muita gente não vai te dar valor, mas aos olhos de Deus, que é o único capaz de me ver, de me enxergar lá no meu íntimo, onde ninguém vê, às vezes onde nem eu sei. Fazermos esse exame de consciência. Eu convido você, Marina, e eu convido todos nós, homens e mulheres, a fazermos esse exame de consciência. Em que eu posso ser melhor? Para que eu me torne admirável. Não só aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus. Em que eu posso crescer na virtude, na bondade, na santidade? Que bons propósitos eu posso fazer? Começando pequeno, um passo de cada vez, igual a gente está fazendo aqui, uma sementinha de cada vez. Em que eu posso me tornar melhor? Você pode começar com coisas simples. O seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar. Coisas aparentemente externas, mas que vão ser frutos de uma movimentação interior muito grande, para que você comece a se amar mais, para que os outros possam te amar e te admirar mais, porque eu tenho certeza que você é admirável. Então comece se amando a si mesmo, amando a esse Deus que te criou, que te olha, que te vê, que te valoriza como ninguém jamais vai te valorizar. Pensa nele, pensa nessa grandeza para que você foi criada, comporte-se como uma princesa e os outros vão te ver e te tratar como uma princesa. Então nós precisamos começar esse movimento em nós. Não espere nada dos outros, não espere. Mas pensa nesse Deus e haja como se Jesus estivesse na sua frente. Se Jesus estivesse aqui comigo agora, eu falaria desse jeito? Eu dançaria desse jeito? Eu estaria nesse site no celular? Se Jesus estivesse aqui comigo, do meu lado? Então vamos elevar o nosso pensamento e aí nós também seremos elevados juntos. A teologia do corpo é isso. Não é só Deus que se rebaixa e se faz humano como nós, mas é o próprio Deus que quer nos elevar para nos resgatar a nossa verdadeira identidade. Eu espero que você hoje vá dormir de noite e faça esse examezinho de consciência. Amanhã, em que eu posso melhorar? Em que eu posso ser melhor? Para que aos olhos de Deus eu me torne admirável, não só aos olhos dos homens, isso virá por consequência, né? E mesmo assim você ainda pode ser incompreendido. Quantos santos fizeram a vontade de Deus, hoje são admiráveis e às vezes foram execrados pelos homens do seu próprio tempo. Então se a gente pensar em Deus, a gente sabe que a gente vai ter a justa recompensa nessa vida, ou se não tiver nessa vida, a gente vai ter lá na vida eterna. No final das contas é isso que importa, essa é a parte mais importante. A gente quer agradecer a você que mandou essa pergunta, a você que está nos acompanhando nessa jornada rumo à teologia do corpo, caminhando, passeando juntos com amor e responsabilidade, jogando uma sementinha de cada vez. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima. A gente agradece e espera continuar com vocês para juntos continuarmos lançando sementes de amor.